Eu sou Marcela e eu quero falar sobre os princípios básicos da experimentação, mais especificamente sobre a casualização. Bem, quando a gente faz um experimento, né, o objetivo básico da experimentação é testar alternativas que têm com o intuito de identificar a melhor solução para um determinado problema. E essas alternativas a gente chama de tratamentos. Mas o que ocorre quando a gente aplica esses tratamentos nas unidades experimentais ou parcelas, surge o erro experimental, que é o que dificulta a identificação dos melhores tratamentos, porque mesmo que sejam aplicados de maneira igual nas parcelas, elas vão apresentar diferença nas respostas a esses tratamentos. Essas diferenças elas podem ser decorrentes de N fatores, como, por exemplo, a heterogeneidade ambiental, que ela pode ser proveniente de variações, por exemplo, na fertilidade do solo, ou na umidade do solo, ou na propagação de vento, ou até mesmo no teor de germinação das sementes. Os fatores que provocam o erro experimental eles podem vir tanto do ambiente experimental quanto dos próprios tratamentos e até mesmo dos procedimentos de utilização do material experimental. Para minimizar essas diferenças, o experimentador precisa fazer escolhas melhores, como, por exemplo, ambientes homogêneos para conduzir o experimento, fazer uma seleção mais criteriosa do material, aplicar de maneira uniforme os tratamentos e coletar os dados de uma maneira mais criteriosa, além de utilizar materiais de boa precisão. Mas se o experimento não for concebido sob o plano experimental adequado, é importante escolher pelo menos o delineamento experimental de maneira apropriada. O delineamento experimental se refere ao desenho básico em que o experimento é montado, e a adoção dele visa propiciar as análises estatísticas que sejam eficientes para os dados obtidos do experimento. A adoção de um delineamento experimental é a aplicação dos princípios básicos da experimentação, que são eles a repetição, a casualização e o controle local. Eles foram propostos por Ronald Fisher entre os anos de 1919 e 1925, e eles são os seguintes. A repetição é a aplicação de um mesmo tratamento em mais de uma parcela. Por exemplo, a aplicação de um adubo orgânico em diversas parcelas, por exemplo, 4 parcelas diferentes. A repetição ela permite avaliar os erros e os desvios, porque sem ela não existe erro experimental, porque não dá para ter o desvio com apenas uma observação. E o que a gente pode concluir dela é que quanto maior o número de repetições, mais precisas vão ser as estimativas dos efeitos dos tratamentos. Só que nem sempre é viável financeiramente fazer muitas repetições, então, quando se usa um número elevado de tratamentos, é possível usar um número mais reduzido de repetições. A casualização, também chamada de aleatorização, é a distribuição ao acaso dos tratamentos às unidades experimentais. Quando ela é aplicada dessa maneira, ela evita que um tratamento seja favorecido ou desfavorecido de uma maneira contínua dentro das parcelas. Então, casualizar é basicamente retirar toda a influência que o experimentador pode ter, de maneira consciente ou não, sobre a distribuição dos tratamentos às parcelas. Então, isso garante a validade das estimativas do erro e dos efeitos dos tratamentos, porque não apresenta tendenciosidade. E a gente consegue casualizar utilizando de sorteio ou de tabela de números aleatórios ou mesmo utilizando software R. Uma das muitas vantagens da casualização é que, por exemplo, se ocorre a perda de uma unidade experimental por N fatores, isso não vai interferir nos cálculos para se obter os resultados. Outro princípio básico da experimentação é o controle local. Ele tem o objetivo de manter a variação o menor possível, e só é justificado quando as parcelas do experimento são heterogêneas entre si. Ele é aplicado agrupando unidades experimentais homogêneas em blocos que vão receber os tratamentos. O agrupamento ele maximiza a variação entre os blocos e deixa um mínimo de variação entre as parcelas de cada bloco. Quando a gente não aplica o controle local, o delineamento é chamado de delineamento inteiramente casualizado, ou DIC.
ele utiliza apenas de repetição e casualização, enquanto que o DBC, que é o delineamento de blocos casualizados, utiliza o controle local. Nele, a casualização ela é realizada em cada bloco e todos os blocos contêm todos os tratamentos, sem que esses tratamentos se repitam dentro dos blocos. E basicamente é isso.